Como vocês sabem, o Brasil vai sediar a COP30 e não está atraindo elogios da turma, não. A revista The Economist, que é uma revista de esquerda, a gente chama de The Communist, e a gente vai ver melhor por que já já, critica Belém e diz que o COP30 será um caos no Brasil. A capital do Pará é descrita na reportagem como uma cidade esburacada na Amazônia brasileira, quente, pontilhada de esgoto a céu aberto. É aquelas coisas, né? A turma gosta de brincar de salvar o planeta, de ficar viajando de jatinho para Paris, discutir o problema do aquecimento global. Mas aí quando chega na Amazônia, onde eles supostamente estão atuando para salvar o planeta, né, eles confundem o que é uma abstração com a realidade. A natureza é hostil e digamos que a infraestrutura ali na região não é das melhores. Então, uma boa solução talvez seja mandar a Greta Thunberg, Marina Silva e DiCaprio ficarem por lá. Ficam por lá na Amazônia, protegendo o ecossistema, o meio ambiente, o pulmão do mundo, essas baboseiras, né? Então, deixa eles lá, cuidando. Acho que eles não vão topar, porque o negócio deles é realmente a abstração do conforto das cidades cosmopolitas, bem capitalistas, ricas, e por aí vai. Sobre o feminismo, e uma ideia que realmente não é boa, gente, o brasileiro precisa de uma vez por todas entender o que é o mecanismo de incentivos. Ele precisa partir da premissa realista do que é o ser humano, não do que ele gostaria que fosse. E quando ele entende o que é o ser humano, ele precisa levar em conta, em todas as medidas que ele defende, o mecanismo de incentivo. Como é que isso vai fazer as pessoas reagirem? Por exemplo, quando a Austrália meteu cotas para aborígenes, triplicou a população de aborígenes em um ano. Ninguém acha que todo mundo virou aborígene, ou que de repente descobriram vários aborígenes que estavam desaparecidos. É porque criou-se um mecanismo de incentivos para quem fosse ou se declarasse aborígene ter um privilégio. Então, olha que ideia brilhante, entre aspas. Projeto garante estabilidade no emprego por 6 meses para a trabalhadora que denuncia assédio. Vocês podem imaginar, claro, que num país em que qualquer coisa já virou assédio, numa cultura dominada pelo feminismo, que podemos implodir todo o arcabouço jurídico da civilização ocidental ao longo de séculos. Indúbio pro réu, devido processo legal, todos são inocentes até que se prove o contrário. Precisamos de evidências robustas, o ônus da prova é de quem denuncia, aquelas coisas todas, né, que criam o sistema judiciário ocidental. Tudo isso foi implodido pelo feminismo, porque se a mulher denunciou um assédio, é óbvio que houve um assédio. E qualquer coisa pode ser um assédio. O sujeito piscou para a mulher, ele estuprou a mulher, é mais ou menos sinônimo. Então, é uma ideia de jirico, é óbvio que isso é uma estupidez, né? E a gente pode apenas imaginar, se um negócio desses prosperar, onde vai levar. Por falar em feminismo, e eu sempre digo, né, que essas agendas, o ambientalismo, o feminismo, a agenda racial, LGBT, nada tem a ver com minorias ou com o meio ambiente. Tem a ver com o esquerdismo. E eu sempre provo, né? Eu sei que é uma denúncia chocante para quem sinaliza virtude, para quem ingressou em um desses movimentos para aquela vibe, sabe, da feel good sensation. O sujeito não pratica um ato de caridade, não é generoso nem com os empregados, mas se sente a alma mais maravilhosa do planeta porque defende a agenda LGBT ou o feminismo, ou algo assim. E eu provo que essa agenda não tem nada a ver com as minorias quando, por exemplo, a gente lembra quem é o Lula. Lula é um dos sujeitos mais preconceituosos que existem. Ele diz que Pelotas exporta viado, ele diz que a mulher do PT tem um grelo duro, e agora ele mandou essa, né? Chama a diretora-geral do FMI de uma mulherzinha que ele encontrou lá, que ele não conhecia. Ele falou, eu te conheço,
Você não me conhece, por que você está dizendo que o Brasil não vai crescer? Porque ela não precisa conhecer o Lula para fazer uma análise econômica do país. Mas, segundo Lula, ela é uma mulherzinha. Dessa vez, a Folha de São Paulo até fez uma reportagem com uma chamada justas, né? E as outras falas machistas do Lula. O problema é que quando se trata da esquerda, nunca as redações dos jornais tratam isso como uma essência dele. O Lula não é um cara preconceituoso, machista e por aí vai. Ele comete gafes, ele comete deslizes, ele precisa sempre ser perdoado. Enquanto que o Bolsonaro, mesmo quando precisam retirar do contexto a fala dele, por exemplo, quando ele não aguentava mais era Maria do Rosário perturbando ele ou era aquela outra, aquela mais bonitinha ainda, a Jandira Fegali, quer dizer, nem merece ser estuprada, né? Uma fala infeliz, mas que claro que ele não pensa que mulheres merecem ou não ser estupradas, é óbvio que isso foi tirado do contexto. Então, o Bolsonaro é sempre colocado no banco dos réus e com um veredito precipitado, que é o pior possível, e o Lula é sempre poupado por uma turma que passa pano e enxerga deslize e gafe em tudo aquilo que são frases coerentes dentro de uma visão de mundo absolutamente preconceituosa e machista. Mas o Lula, repito, nunca vai ser demonizado pelas feministas, porque o feminismo não tem a ver com mulher, e sim com esquerdismo. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre suco de Brasil, porque, por acaso, hoje, em 2 grupos que eu participo do WhatsApp, nós entramos em debates um pouco parecidos, né? Eu admiro quem ainda tem esperança no Brasil, coisas assim, né? E a minha própria coluna na Gazeta, que foi sarcasmo do começo ao fim, por conta de uma pauta que vamos entrar já já dos Estados Unidos, né? A terrível ameaça fascista do Trump, blá, blá, blá. Eu brinquei que eu estava fazendo as malas às pressas para voltar para o Brasil, respirar ares mais livres. Começo tendo que deixar, claro, minhas armas todas aqui, falo para minha mulher deixar o batom dela aqui, lembro que fascismo sempre perseguiu os cidadãos que não podiam ter armas, censurou os cidadãos, aqui minhas redes estão liberadas, no Brasil não, mas enfim, são detalhes, né? O que importa é chegar no Brasil e respirar um ar mais livre, desde que não critique o Alexandre de Moraes. Aqui, todo mundo que critica e demoniza o Trump, o Elon Musk, na plataforma do Elon Musk, continua liberado. Claro, tem um probleminha se você for um estudante com visto temporário pregando o fim do povo judeu. Aí pode ter algum problema com o visto. E você vai ser mandado embora do país. Não preso ou nada parecido. Né? Mas falaremos disso já já. E surgiu esse debate, teve um amigo meu, o Ruben, que é o mais poliana de todos, ufanista, e sofre da Trump Derangement Syndrome, né? Típica elite liberal brasileira. Ele não gostou do artigo, falou, enfim, né, essa coisa, virou americano e precisa atacar o Brasil, criticar. Bom, eu acho que qualquer patriota brasileiro tem a obrigação de denunciar o jeitinho brasileiro, no que o Brasil se transformou. O Brasil degringolou de vez. Quando recolocaram um ladrão na cena do crime, aquilo que já era ruim, a malandragem brasileira, carioca, então nem se fala, né? Aquilo foi turbinado. Eu escrevi um livro com 1 ano nos Estados Unidos. Brasileiro é otário? O alto custo da nossa malandragem. Né? Ou seja, não é de hoje que eu olho, mas eu não quero fatalismo. Eu não quero dizer que o Brasil nunca vai ter jeito, que o problema é o povo, até porque eu acho que o problema maior é a elite. Mas o povo também tem uma ala que é isso aí, acho o Lula bacana, porque o objetivo é se dar bem na vida, não importa como. Né? E claro, tem um QI médio baixo, por vários problemas, né? Até de criação, de educação, problemas socioeconômicos, culturais e por aí vai. Estamos na pauta cultural. Né? Então, isso aqui, meus amigos, é puro suco de Brasil. É inacreditável. Um caminhão que transportava TVs tombou e foi saqueado, deixando feridos. O SAMU foi chamado, o motorista da ambulância resolveu sair e pegar uma TV para ele. Quando voltou, cadê a ambulância? Alguém tinha roubado a ambulância, inclusive levando os feridos dentro. Aconteceu em Belém, onde vai ser a COP23, é isso? O que comentar de uma história dessas?
É tão surreal. É puro suco de Brasil. Então, amém a todos aqueles que mantêm a esperança, porque a esperança é a última que morre. E não há nada escrito em pedra dizendo que este país nunca vai dar certo. Mas que é difícil. É difícil. Por exemplo, meu amigo Leandro Ruschel escreveu: um dos piores hábitos dos brasileiros é atravessar a rua com sinal vermelho para pedestre. Não faça isso, pode custar a vida, como aconteceu com 2 meninas em São Caetano. Foi uma tragédia. O carro estava em alta velocidade? Estava. A Globo culpou apenas o motorista. Nesse comentário do Leandro Ruschel, que não tem nada demais, é o óbvio. Cuidado ao atravessar o sinal. Dá para ver na foto que as meninas atravessaram o sinal vermelho de pedestre. Não façam isso. Tudo bem, você pode olhar, não vem ninguém, só que vinha um carro em alta velocidade. De novo, quando você escreve isso, você não está aliviando a responsabilidade do motorista, inconsequente. Você está chamando a atenção para um outro problema. Olha, cuidado com o sinal. Né? Então, de novo, quando você vai ver os comentários, desanima. Agora, o pior de tudo não é nada disso. O pior de tudo foi meu amigo, um amigo meu advogado, que fez o seguinte depoimento hoje. E, de novo, é um relato que eu solidarizo com ele de cabo a rabo. Né? Eu saí do Brasil há 10 anos, por vários motivos. Dilma Rousseff reeleita, jeitinho, malandragem, acostamento lotado no caminho de Angra. Escrevi um texto que viralizou na época sobre isso. Criminalidade, política, tudo. Mas isso aqui pesa e está piorando. Quem não entende que está piorando com o PT, não entendeu nada. Quando me perguntam por que eu ando desanimado com esse país, e claro, ele é um advogado sério num país em que você precisa lidar com o STF, até porque ele tem muitos clientes em inquéritos do STF. Quando perguntam por que eu ando desanimado com esse país, é por esse tipo de coisa. Estou com um monte de tarefas no trabalho, tive que pegar medicamentos de alto custo no SUS. Estou de pé desde 11 horas da manhã na fila. Passei por 2 triagens que analisaram a documentação e aprovaram. Me encaminharam para uma 3ª triagem, onde eu ia apenas retirar o medicamento. Fiquei até agora lá, e isso era final da tarde. E aí o que o cara me diz? Que tem um erro na receita, que não podem entregar e tenho que voltar na segunda-feira, com os dados corretos a serem pegos com o médico. Resumindo, perdi o dia inteiro com esta M. Passei por 3 triagens, onde 2 não serviram para absolutamente nada. PQP, eu não aguento mais esse país. De novo, puro suco de Brasil. Mas se você começa a criticar isso, o meu amigo Poliana Ruben não gosta. Ele é daquela turma liberal sofisticada que não gosta dos conservadores Olavetes, porque são muito brucutus. É a turma que come com talher refinado, né? Então, enfim, eu ainda acho que o problema do Brasil é mais a elite do que o povo. É a elite que está apavorada com o que o Trump está fazendo, lendo os editoriais do Estadão e do Globo. É a elite liberal, porque não é nem a turma do Armínio Fraga, não. É uma turma mais liberal clássica mesmo. Não é uma turma necessariamente tucana. Então, desanima. Mas nós vamos falar disso já já. Antes, nós vamos falar da nossa classe artística no Brasil. O vocalista do Ira, cuja última música de sucesso deve ser de logo depois que eu nasci, alguma coisa assim, década de 80, enfrenta bolsonaristas em show e manda recado: não apareçam mais. Ele tem um apelido sugestivo, é o Nazi. E o que aconteceu logo depois? Os agentes informaram que, devido aos acontecimentos envolvendo a banda Ira, ou seja, o público ficou irado, a banda Ira não irá mais. Ela iria fazer shows no Sul, porque vários cancelaram seus ingressos, devolveram. Aí, qual é a reação típica dessa turma? Ele rompe o silêncio e volta a atacar os eleitores de Bolsonaro. Agem de maneira fascista. Ou seja, se ele vai lá em pleno show e xinga o público que pagou para ver o show e para ouvir música,
E o público, para retaliar por livre e espontânea vontade, resolve não frequentar mais o show para não ser ofendido pelo cantor, isso prova que o público é fascista. Onde já se viu? Tem que ir no show dele ouvir desaforo, ouvir ele pisotear no próprio público. Dizer que o público é imbecil, é fascista, e para provar que não é fascista, o povo tem que aceitar calado e pagar direitinho pro artista. Senão, é todo mundo fascista. Essa turma usa o termo fascista de uma forma absolutamente singular, elástica e historicamente absurda. Mas esperar que o cantor do Ira tenha algum conhecimento histórico é demais da conta. Era uma banda de rebeldia numa época de rebeldes sem causa, né? Ou vai lá contra o regime militar. E, aliás, ele tem uma música muito preconceituosa contra o público de São Paulo, que ia no show cantar a música junto com ele, de que ele estava com saudade da terra dele, porque ali só tinha gente ruim. Enfim, tem histórico o nazi, não é mesmo? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.